Olá a todos, bom dia. Eis-nos aqui novamente com o estudo do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, e o espírito é do Dr. Bezerra de Menezes. Deixa eu ver esse fone, como é que eu e vamos lá, né? Nós vamos voltar. Hoje, que dia é hoje? Hoje é 20 de novembro. Hoje é 20 de novembro. Nós vamos reatar, pegar o fio da conversa, da nossa última conversa, no qual nós tratávamos sobre a parte histórica. É o ponto que nós estamos aqui, a parte histórica. Então, sejam bem-vindos todos, pessoal do GE Francisco de Assis, que além de ver esse vídeo, tem a ocasião de escutar os estudos ali na página dos estudos, no grupo dos estudos gravados, e aqui fica, vamos dizer assim, a direta na página do GE Francisco de Assis, tá bom? Então, vamos reatar o discurso, como estávamos falando, no qual o espírito protetor da família, vamos dizer assim, do Leonel, estava explicando a Dr. Bezerra de Menezes o porquê daquele emaranhado todo, e ele está mesmo tratando exatamente de uma parte histórica, né? Da parte que nós possamos compreender e entender o porquê dessa rivalidade. Eu vou puxar aqui o telefone um minutinho, que eu vou botar o carregador. Coisas de tecnologia, deixa eu ver. Tá bom assim, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos pegar o pontinho onde nós tínhamos falado. Da outra vez, eu tinha começado discurso com vocês falando, podem resgatar o último estudo, sobre essas questões dos judeus, da implantação da Inquisição, seja na Espanha, seja em Portugal, né? E agora, vamos ver o que é que o Espírito vai dizer pra gente. Nós vamos lendo, como sempre, e depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Vamos lá. Ok. A Inquisição, chamada pela primeira vez na Espanha o Santo Ofício, desde muito, segundo reza a história, foi estabelecida na França no século XIII, onde não se arraigou, como era de esperar, com a violência observada em outros países no sul da Europa, isto é, na Espanha, em Portugal e na Itália. Em Portugal, onde se verificaram os acontecimentos que evocamos, coube ao rei Dom João III, chamado Piedoso, graças ao fanatismo religioso de que dava provas, ativar as negociações junto à sua santidade, o Papa Paulo III. A fim de oficializá-la, decretando suas funções em plenos poderes, pois compreendeu esse cruel soberano as grandes vantagens de ordem econômica resultante de uma perseguição sistemática, oficial, contra os chamados hereges ou judeus, tão altamente colocados no comércio como na indústria, uma vez que a perseguição incluiria a confiscação de suas fortunas, bens e imóveis. Oi, Dea, tudo bom? Pega para mim o link, porque eu não fiz isso aqui pelo outro telefone, para colocar lá no GE, porque me esqueci. Vou tentar aqui. Mas se você fizer para mim, melhor. Então, gente, existiu, né? Vocês vão resgatar o estudo anterior, mas existiu um fundo de interesse muito profundo do rei de Portugal para, vamos dizer assim, ter uma administração sobre a economia dos judeus, que eram muito prósperos, né? Eram bancários, ligados ao comércio também. Então, convinha, vamos dizer assim, inventar essa estrutura toda em cima da Inquisição, sob um ponto de vista religioso, a fim que, vamos dizer assim, né, conseguissem o objetivo deles, que era usurpar a economia dos judeus daquele tempo. Vamos lá, que eu tô tentando pegar aqui também, deixa eu ver se eu consigo.
Minutinho. A página não atualiza. Vamos lá. Achei, viu? Isso aqui, ó, é sinal de broquice. Quando você é broco e não consegue fazer uma coisa. Minutinho. Ok. Você já fez, Dé? Eu nem sei se vocês escreverem pra mim, se eu vou ver. Deixa eu ver. Porque pelo computador é meio, vamos dizer assim, complicado. Tá bom. Desisto. Eu modifiquei todo o vídeo aqui. Beleza. Vamos. Então, tinha, como nós estávamos falando, o interesse econômico, né? Tinha um interesse econômico em cima disso. Vamos lá. Esse tribunal civil religioso, como vemos, era estabelecido e patrocinado pelas leis religiosas, mas firmado também em poderes civis ou nacionais. E por isso, tanto servia à igreja ou aos seus representantes como ao Estado. No todo, não passou de politicagem torpe, à sombra da qual as mais cruéis, desumanas e vergonhosas arbitrariedades, os mais atrozes crimes eram perpetrados. O recurso de que se lançava a mão para exercer-se tal poder era a heresia. A Inquisição tinha por finalidade perseguir os hereges, ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Em Portugal e Espanha eram os hebreus ou judeus os mais perseguidos. Eram os mais perseguidos porque é o foco do nosso trabalho, mas também os mouros, né? Os muçulmanos também na Espanha, porque eles eram bem estabelecidos na Espanha e, vamos dizer assim, por um bom tempo viveram em harmonia. Por incrível que pareça, eles viveram em harmonia, judeu, católico e muçulmano, um período, quer dizer, harmonia equilibrada. E depois eles passaram a ser perseguidos, instalando a Inquisição, porque, vamos dizer, esse misto de religião causava incômodo, né? Você imagina que eles conseguiam viver em harmonia, o muçulmano com o pensamento dele de muçulmano, o judeu com o pensamento dele judeu, né? Com o perfil religioso dele, e o católico também. Mas aí, por interesses econômicos e aquela briga de quem pertence ao céu, aconteceu todo esse drama, né? Vamos dizer assim. Mas é bem verdade que por toda parte se perseguia por qualquer motivo e também sem motivo algum, por simples questões pessoais, levando-se o adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresia ou de conspirações, permitindo-se assim livre curso às ambições, ao ódio, à vingança e etc. Pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza, em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal e o fausto da realeza, incentivar este ou aquele empreendimento de benefício geral ou público, embora muito
tal dispositivo nem sempre constasse na lei oficializada. Então, como foi dito, né, tinha esse interesse enorme na questão econômica e muitas vezes por interesse pessoal. Então, se tivesse uma briga de alguma coisa, poderia inventar que aquela pessoa fosse o herege. Vocês imaginem que os judeus conseguiam ser mais ricos do que os nobres, porque vocês sabem, existiam muitos nobres que tinham só o título, mas eles eram falidos economicamente. Então, não adiantava tanto sangue azul, tanto título, se eles eram falidos, eles não conseguiam ostentar, vamos dizer assim, aquela pose daquela riqueza. E os judeus de uma outra religião, não tendo nenhum título, através do próprio trabalho, eles conseguiam ser mais ricos, né? Conseguiam ter mais estabilidade econômica, e isso incomodava bastante, isso criava inveja, isso criava muita competição, porque o problema com o judeu, isso vem há muito tempo, inclusive uma desculpa, porque isso é uma desculpa, de uma mágoa histórica, que seriam os executores do próprio Cristo. Imaginem, né? Isso aqui foi no 1400, 1500 anos antes, outras gerações entraram, outras pessoas tiveram que lidar com a realidade de ser judeu ou não, e demonstraram com muita honra, através do trabalho, se fizeram distinguir por isso. Então, eles foram perseguidos injustamente, foram forçados a se converterem à religião católica, que eram chamados os novos cristãos novos, ou também conhecido como marranos. Então, vocês vão ouvir dizer assim, que os judeus são convertidos, são os marranos, tá certo? Judeus marranos, cristãos marranos. E no Brasil também temos uma história muito interessante dos judeus marranos. Em Veneza também tem, né? Que seriam esses que eram convertidos forçadamente para poder proteger eles, não porque eles eram afeiçoados ao pensamento católico, no qual, de princípio, o judeu tem um Deus só, e no catolicismo, um homem encarnado seria Deus também. Então, cria uma problemática muito grande esse pensamento dogmático, e eles não se convertiam porque eles acreditavam nisso, mas porque eles eram forçados para poder sobreviverem e protegerem a própria família. E aqui continua, né? Se enriquecia, vamos dizer, os cofres públicos, para que a realeza pudesse, vamos dizer assim, fazer aquilo que faziam a custo do dinheiro, do trabalho do próprio judeu. Seria um roubo que o Estado cometia, um assalto acompanhado de crimes e abomináveis crueldades, pois os judeus eram classe honesta e seus haveres adquiridos através de esforços heróicos e de perseverante trabalho. E uma coisa interessante, o próprio rei, antes de casar, o pai do rei em Portugal, tá, também se davam muito bem com esses judeus. Ele mesmo incentivou a vinda dos próprios judeus para Portugal, se estabelecendo em Portugal, imagina, né? Aí, através dele ter casado com a filha dos católicos espanhóis, porque eles eram sempre parentes, né? Nós sabemos que na Europa se misturavam entre parentes, então os ibéricos, que eram as ilhas ibéricas, né? Espanha, Portugal, filho de quem que era filho de quem casava com quem. Então era sempre essa mistura, mesmo não na realeza exatamente, mas entre nobres, eram casamentos arranjados, então tinha muita parentela. Na Europa inteira tinha muita parentela entre os franceses, os italianos, do sul da Itália com os franceses, do sul da Itália com a Espanha. Nossa Senhora! Então era uma parentada toda
misturada, e entre eles brigavam e faziam guerras entre eles, sempre de fundo de interesse do poder de quem se mantinha mais, né, para governar, para quem era o mais importante ali dentro do pensamento europeu, politicamente falando. Era uma briga terrível. Então, vamos lá. Prendiam-nos, ou seja, prendiam, né, os judeus, desde que fossem denunciados por este ou aquele cidadão, muitas vezes provindo a denúncia de torpes conciliábulos de conventos e paróquias e gabinetes governamentais. Processavam-nos sob formas ditas legais, torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã e salvar suas almas, queimavam-nos vivos em fogueiras levantadas em praças públicas, arrasavam algumas vezes suas propriedades depois de saqueá-las, alvitavam suas esposas e filhas. Nossa, caiu, foi tudo. Deixa eu ver, pessoal, o que foi que eu fiz? Não? Deixa eu ver. Voltei. Pronto, voltei. Por sinal, aproveitar esse branco aí, vou salvar aqui. Pronto, voltando aqui. Então, eles passaram situações muito difíceis, né? Torturados. Foi uma situação assim deplorável, inclusive assassinados, com a desculpa religiosa. Então a Inquisição, vamos dizer assim, dava a sentença e quem executava era o Estado, porque eles não poderiam sujar as mãos com sangue. Então eles diziam assim, isso aqui tem que ser tocado fogo, tem que ser decapitado, mas a gente não faz isso. Então era o Estado que tomava a frente. Olha, alvitavam suas esposas e filhas antes de supliciá-las. Humilhações terríveis para as mulheres, né? As pobres, as crianças e mocinhas judias passavam por situações assim vergonhosas em nome da religião. Esquecia-nos para sempre o segredo das masmorras solitárias. Como túmulos, cometiam, enfim, toda espécie de vileza e atrocidade de hoje o mundo se envergonharia. E tudo executavam em nome da religião cristã e à sombra da cruz redentora daquele que repetira aos seus companheiros: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tá? Imagine que dentro, e isso é uma avaliação histórica, tá certo? Dentro do pensamento europeu, a religião católica era a primeira, né? Isso foi por muito, muito, muito tempo. A reforma protestante já tinha, vamos dizer assim, começado e deu muito problema também. Então, o catolicismo era a religião com mais força. E existiam vários motivos para ter essas forças. Eu vou dizer só por cima, porque aqui teria que se fazer um estudo histórico e não é da minha competência. Então, eu vou falar o pouco que sei. Por exemplo, os reis, isso quem diz era a própria igreja, diziam que os reis eram os reis porque eram escolhidos por Deus para serem reis. Então, eles tinham um poder divino dado por Deus. Então, eles tinham a autoridade de fazer o que quisessem fazer, porque é como se eles fossem os escolhidos pelo Senhor. E isso dava muita conveniência, porque imaginem, né? Se uniam muito através disso. Então, por exemplo, para um rei ser descomunicado, era excomungado, era um problema muito grande, tá? Era um problema muito difícil, era um problema muito grande. Então, eles faziam sempre a política de como viverem da melhor maneira. Quando nós sabemos
que lá na Inglaterra, isso vocês sabem com certeza, que o rei Henrico III, talvez, quebrou com a Igreja Católica quando ele quis o divórcio, tá, da sua esposa primeira, que não engravidava, enfim. E ele quis o divórcio por conveniência econômica também. A igreja não deu o divórcio porque não podia, enfim, como é que fazia o malabarismo para os outros países? Então ele aproveita, porque era do interesse dele, ele sabia também que a igreja não iria dar, então ele aproveita e rompe com a Igreja Católica. Ele rompeu com a Igreja Católica, e aí a desculpa, não, ele rompeu para casar com sua segunda esposa. Aí fica parecendo que é porque ele queria, né, dar, que era já sua amante, né, que ele queria dar continuação à sua prole, mas na verdade não era exatamente isso. Ele queria quebrar mesmo com os vínculos com a própria igreja para que ele pudesse não ter ligação econômica mais com a própria igreja, não dar mais nada. Então, confiscar todos os bens da própria igreja dentro da Inglaterra e dizer que vocês não têm mais nada. O chefe da igreja é o rei. Tchau. Né? Porque primeiro o chefe da igreja é o Papa. O chefe da igreja é o rei. Ele tinha poder para fazer isso. É quando você vê formar a igreja anglicana. Tá? Ele vai lá e muda toda essa situação. Então, através do pensamento do cristão, porque a Igreja Católica representava o cristianismo, não é verdade? Então, com a cruz no coração, pendurada aqui, eles matavam, eles usavam isso em nome da religião. Aquele que ensinou com toda a simplicidade do mundo, sem nenhuma ostentação de riqueza, porque escolheu nascer de pai simples na terra, nasceu de uma mulher, de uma barriga, de um pai e uma mãe simples, um pai carpinteiro, e ele nasce no estábulo, que era o rei dos reis, né? Ele dá o exemplo de total humildade e ele vai pregar no aberto, no mundo, para as pessoas e demonstrar que o templo do ser humano era o seu próprio coração. Quando quiseres orar para o Pai, vai, fecha-te dentro do teu quarto e ora ao teu Senhor, que seria o nosso coração, nosso quarto, nosso íntimo, que é esse momento de uma palavra que todas as meninas do GE adoram, que é recolhimento, né? Aquele momento de recolhimento. E recolher-se, você pode recolher em qualquer lugar, né? Você pode se colocar, você em você, para que você possa conectar-se com Deus. Então, a sombra da cruz redentora, daquele que repetir aos seus contemporâneos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, como uma personagem histórico, divide a história de tão incrível que ele é. E Jesus une todos os povos, porque ele diz: amai ao teu próximo. E antes de Jesus isso era um absurdo, né? Judeu amava só judeu, os gregos amavam só os gregos, e assim os romanos, e assim sucessivamente de povo a povo. Depois de Jesus, não. Quando ele diz amai uns aos outros, e como eu vos amei, é a todos. Amai a teu próximo como a ti mesmo. É todos os seres humanos do mundo, sem distinção nem de raça, nem de cor. Que o que nós podemos concluir, que a religião estava completamente errada, não é? Ela levantava a bandeira de um Cristo, de uma pessoa assim tão importante que ensinou o amor e matava os seus irmãos. Então vamos continuar. Ora, precisamente em Lisboa, ok? No bairro hoje denominado Mouraria, durante o reinado, quer dizer, bairro hoje denominado Mouraria nos anos 60. Deve existir, né? Não fui procurar para vocês, mas a gente pode procurar isso. Durante o reinado de Dom João III, então, durante o João III, aí tá aqui, Dom João III reinou de 1521
a 1557, tá? Então vamos lá. Bem-vinda, Ana, Dona Edna, Rose, Andréia, todas as meninas. Aqui no programa eu não consigo ver se vocês escrevem, não escrevem, não aparece pra mim. Não sei por quê. Deixa eu ver. Não sei. Sei mexer. Tá bom. E quando as férreas leis inquisitoriais exerciam com violento vigor as suas arbitrariedades, erguia-se um solar de belas proporções, rodeado de altos muros de pedras superpostas como fortificado, cujos portões pesados antes se diriam os batentes de uma pequena fortaleza. Então, nesse bairro, apesar de, nesse período que estava esse escândalo, já estava, inquisitorial, um solar maravilhoso que parecia uma pequena fortaleza era levantado nesse bairro, a moraria. Tratava-se de agradável vivenda ornada de pitorescos jardins que muita inveja causava a mais de um fidalgo ou luminar do clero, que por ali se aventurasse em cavalgadas felizes nos dias de maior ociosidade, de fartos pomares, de aviário rico, bosquete de oliveiras e tamarindeiras frondosos e pitorescos, nascentes de água pura e cristalina, que à mansão emprestavam semelhanças patriarcais, recordando a lendária Judeia ou singela Galileia, tão bem descritas nos evangelhos do Senhor. Ali residia o ex-rabino nascido Timóteo Aboab, em Portugal, hebreu por tradição. Então ele tinha nascido em Portugal, mas ele era hebreu de tradição e ele era um ex-rabino, tá? Chamado e conhecido por seus compatriotas e irmãos de crença israelita, mas a quem as leis do fanatismo religioso, encarnadas na personalidade do cruel do rei Dom João III, durante uma das muitas perseguições verificadas contra os indefesos súditos da raça hebreia, obrigaram à conversão e ao batismo da fé católica romana sob o nome de Silvério Fontes Oliveira. Então vamos lá. Essa casa maravilhosa no tempo desse escândalo, olha, como esse homem, esse judeu, ele tinha uma certa abertura, ele não tinha, apesar de ser um judeu, ele sabia lidar com outras pessoas. Por quê? Porque se na casa dele alguns fidalgos e alguns religiosos do clero iam lá passear, cavalgar, certo? Na casa desse homem, nesse solar, tinha acesso a essa propriedade, o que nos diz? Nos diz que ele tinha um relacionamento, vamos dizer assim, amigável com essas pessoas. Mas isso causava inveja. Isso me remonta uma coisa muito curiosa. O quê? E aí vocês vão raciocinar junto comigo. Às vezes nós abrimos as portas da nossa casa, da nossa intimidade, da intimidade no nosso lar, para outras pessoas que nós temos o contato amigável. E muitas vezes são amigos mesmo, certo? Mas que isso causa um fastio, uma inveja, e isso incomoda. E pode acontecer isso na vida comum. Isso pode acontecer na vida comum e acontece muito mais do que imaginamos. E isso causa uma desilusão muito grande. Porque muitas vezes esses mesmos companheiros, esses mesmos amigos, aí falei igual meu filho, amigos, podem e muitas vezes fazem com vocês certas armadilhas que a própria inveja, o próprio fastio levou a fazer, né? Levou a fazer nem tanto, porque fica parecendo que foi aquele sentimento que levou. Não.
a pessoa, através do sentimento, vai lá e executa uma ação qualquer com esse, vamos dizer assim, com esse pressuposto desse sentimento. Muitas vezes isso pode ser inconsciente. Ela não percebe. Se alguém chegasse e dissesse assim, fulano, você é invejoso. Você está falando isso de fulano de tal porque você está com inveja. Fulano de tal lhe levou para sua casa, abriu seu espaço. Que isso? A pessoa poderia tomar um choque e dizer, não, mas inveja, que absurdo, né? Mas seria esse o nome correto para esse tipo de sentimento. Então isso não é somente um passado histórico ou na história no qual nós estamos dando. Essas situações que nós estudamos, fatos ocorridos, inclusive com esses espíritos obsessores, aquele que é a personalidade atual na qual nós estamos estudando, como Leonel, e esses judeus, essa família de judeus que são os obsessores, nos leva a pensar e muitas vezes a nos espelhar, trazendo para o nosso campo do cotidiano. E eis o objetivo, vamos dizer, dos nossos estudos, que não é somente uma novela, né? Eu estou ouvindo um estudo legal, faz eu saber um fato histórico, um estudo histórico. Não é exatamente isso. Faz parte do conjunto. Porém, é mesmo objetivo para que você perceba um comportamento o seu, tá? Com os outros ou os outros com você, a fim de que você possa trabalhar vários sentimentos. Olha lá o que é que o Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou não somente, né? Para que possa trabalhar através desse comportamento a indulgência para com o outro, né? A indulgência para aquele no qual nós estamos, aqueles se comportaram de um certo modo desagradável conosco. Isso chateia, sim, isso dói. Mas, né, com um certo grau de maturidade, através desses mesmos estudos, é que nós vamos desenvolvendo dentro de nós a percepção de conjunto. Eis o objetivo. Porque se nós conseguirmos observar esse núcleo de traição dos espíritos, né, como eles fizeram entre eles, e que Leonel, aparentemente uma vítima de perseguição, ao ponto de ser ovinato, né, terem desgraçado a vida dele, ele se suicidou sob o foco desses espíritos perseguidores, nós conseguimos, através desse estudo, avaliar que Leonel, aparentemente uma vítima, e aí entra a lógica da reencarnação, desses elos do mal que você vai trazendo de uma encarnação para outra, que Leonel, apesar de toda a perseguição, apesar dos filhos de Leonel adoecerem, a filha de Leonel mais velha também se suicidou. A esposa de Leonel estava acabada. O outro filho, o terceiro filho, tentou se jogar na frente de um trem. E nós pensamos, nossa, o que teria que ser feito para livrar essa família desses obsessores? Mas aí nós vamos reconstruir, através disso aqui, né, que não é só isso. E que através dessa visão de conjunto, como se como todo esse problema, nós pudéssemos ter na palma da nossa mão, assim, né, como um mundo, e podemos avaliar, olha que coisa interessante, que Leonel foi ele, por sua vez, aquele que desgraçou esses espíritos na Inquisição, desonrando sua família, matando seus filhos pequenos. E aí você fala, gente, que coisa incrível. Que coisa incrível. E aí, o ponto que está o livro está nos dizendo assim, olha, foram quatro séculos, né? O Espírito vai dizendo, imaginem, mais de 400 anos odiando-se entre eles, se perseguindo e não se perdoando. E nesse momento do qual a reunião vai se estabelecer, você que vai chegar aqui agora, vai ouvir esse estudo, não acompanha do início, que vai se estabelecer a reunião mediúnica, que essas almas vão se encontrar para fazer as pazes, porque já deu. 400 anos, um fazendo mal para o outro se vinga, o outro vai. Então, já deu.
O mal já deu, tá transbordando. O mal está cansando a todos. A ponto que, e aí eu vou contar só um pouquinho para você que está chegando agora, ouvindo esse estudo, que os espíritos, quando foram levados até lá o Centro Espírita de Ivone, né? Eles já estão cansados. Quando ele é convidado, ó, senta aqui nesse sofá, era uma poltrona, e ele senta na poltrona, ele adormece, ele descansa, ele sente uma energia psíquica saudável, porque o ódio e o rancor cansa e destrói a quem sente. Porque se a gente pensa assim, não, mas fulano que fez o mal, que desaforo, como é que eu que vou me sentir mal? Porque o mal que me faz mal não é o mal que fazem para mim, mas é o mal que eu faço a alguém. Então, se o sentimento do ódio, do rancor, não quer dizer assim, mas alguém me machucou, fiquei chateado, fiquei com raiva, eu senti ódio, ok, é humano, né? O problema é a persistência daquele sentimento. O quanto tempo isso vai ficar em você? O nosso objetivo de vida é sermos melhores. Então, quando nós vemos certas personalidades e nós nos espelhamos para copiá-las às ações, ou não é? Então, nós temos Jesus como modelo e guia de perfeição, e que deu todo o exemplo de humildade, desde que nasceu no estábulo, até ter um pai carpinteiro, sem nunca juntar um centavo para si mesmo, acumular riquezas. Jesus nunca teve esse interesse, mas Jesus era perfeito. Aí um vai dizer, mas eu não vou alcançar nunca o que Jesus fez. Um dia vai, através dessas dezenas e dezenas e centenas de encarnações que nós vamos enfrentar e já enfrentamos para o nosso passado. Mas temos personalidades mais palpáveis, que nós podemos alcançar o comportamento e não faltam no mundo exemplos de boas almas, né? Então, nós estamos estudando o Dr. Bezerra de Menezes, que é o espírito médico que os espíritas brasileiros adoram, não é verdade? Mas o Dr. Bezerra de Menezes viveu no mundo, casou, por sinal casou 2 vezes, teve um monte de filho, foi político, nunca juntava nada também, dava tudo para todo mundo e viveu no mundo. E com certeza, como espírito, combateu a si mesmo, combateu seus defeitos, combateu tudo aquilo que tinha nele naquela encarnação como Bezerra. Vai acontecer dele reencarnar outras vezes? É claro, gente, porque Bezerra de Menezes não é perfeito. Perfeito, como exemplo para nós, era Jesus. Outros espíritos, como Francisco de Assis, eles vão encarnar agora? Vão encarnar ainda? Vão. Não nesse planeta mais, né? Por quê? Porque sendo esse planeta um planeta de provas e expiações, eles não precisam mais nem expiarem. Então, eles vão adquirir outras experiências em outras orbes, que são mais aperfeiçoados do que esse aqui, que é aquilo que é, né? Então, se nós estudamos e nós buscamos esse conhecimento com tantas outras personagens, Ivone, quem aqui vocês aí acostumados há tantos anos que nós falamos de Ivone, que não tem Ivone ao coração, gosta de Ivone? Ivone viveu no mundo, foi mulher, teve todos os seus defeitos que vocês sabem, que eu conto há muitos anos, as questões reencarnatórias dela, da própria vida dela como Ivone do Amaral Pereira, mas Ivone desencarnou com 84 anos, com honra, não foi? Ela não conseguiu? E não é um exemplo pra gente? Ivone era mulher, Ivone ficava chateada, Ivone comia, dormia, ia pro banheiro, como qualquer outro ser humano que vivendo no mundo tem que viver o mundo, que se alimenta como tem que se alimentar, para que o seu corpo se mantenha. Então ela viveu, ela não é um exemplo? A gente quando vê, fala, Dona Ivone, a gente se apaixona pelas dificuldades que ela passou, e a gente fala, poxa, eu posso ser como ela. Se ela conseguiu, eu vou conseguir também, né? E aí nós vamos tentando. Eis o foco do nosso objetivo. Mas eu vou salvar o áudio aqui do Dudu, que tá ficando enorme. Voltando na nossa terceira parte aqui do estudo do Dramas da Obsessão. Então, esse pobre coitado que se chamava, eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar, Timóteo Aboad, rico judeu, tá certo? Era um ex-rabino. O rabino, vocês sabem, era o chefe
né, da religião do hebreu, da sinagoga, certo? Era o chefe da sinagoga, mas ele não tomava mais a frente da sinagoga, era ex-rabino. Foi batizado forçadamente, e eu já tinha falado para vocês no início, que eles não decidiam ser católicos porque queriam ser católicos. Eles eram forçados para poder preservar a sua própria vida, para poder preservar os seus filhos, porque viriam assassinados, não é? Então eles eram forçados. E Dom João III era um fanático, casado com a filha da rainha Isabel a Católica de Espanha. Então ela, antes de casar, falou: eu caso com você, mas o acordo matrimonial é que a gente vai ter que acabar com os judeus. Porque é de tradição da Espanha. A Espanha já tinha começado muito antes com a Inquisição, né? Então ele casa e muda o nome, porque desde que você foi batizado, seu nome de hebreu não pode mais ser. Então ele passa a ser chamado Silvério Fontes Oliveira. O Silvério fora caprichosamente arrecadado do santo do dia do batismo, enquanto os Fontes Oliveira, escolhido fora pelo próprio batizando, sob inspiração das preciosas fontes de água puras existentes em seus jardins e das oliveiras frondosas que lhe emprestavam sombras protetoras para a sesta. Então daí vocês veem que é curioso, né? A nossa questão histórica do brasileiro, de onde vem os nossos nomes, porque muitos de nós brasileiros, gente, não são poucos, somos de herança muito anterior de judeus. Somos marranos, sim. Então, se ele tinha como sobrenome Aboad, ele tinha que escolher um sobrenome para ele. Aí ele escolheu, olha, Fontes, por causa do nome das fontanas, né, as fontes de água da sua casa, e Oliveira, por causa das plantas de oliva, de azeitona, né, que são plantas lindas, que tem uma copa maravilhosa, gigante. Então ele tinha muito no jardim. Os hebreus sempre foram, né, os grandes cultivadores da planta da azeitona para poder fazer o azeite de oliva, tá certo? Então eles tinham mesmo de natureza plantar, se possível, onde fosse as suas oliveiras, tá? Então ele escolheu o seu sobrenome. Então você, brasileiro que tem seu nome Oliveira, já sabe de onde vem seu sobrenome, né? Então ele escolheu como sobrenome novo. O novo cristão Silvério, ou ex-rabino Timóteo Aboad, era riquíssimo, como a maioria dos seus irmãos de raça, industrial e banqueiro. Envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. A par disso, como doutor da lei israelita que era, possuía excelente cultura intelectual, falando alguns idiomas diversos do seu hebraico tradicional e vários dialetos orientais. Então, esse senhor, né, que depois se chamou Timóteo, ele tinha uma grande cultura, porque, sendo um senhor da lei, vocês lembram dos antigos fariseus? Pois é. Um rabino, ele tinha que conhecer, porque ele tinha que lidar com outras pessoas. Então, falava o seu hebreu tradicional, imagina, falava português, falava espanhol e falava também dialetos orientais, porque ele fazia transações comerciais era um importador, gente, praticamente. Na palavra de hoje, era um grande importador. Era muito, 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 muito rico, tá? Então, para você que está chegando agora, a Igreja Católica, o clero e o rei Dom João ficava de olho no dinheiro dele, tá? Então, os dinheiros, os valores que vinham sequestrados ia dividido com a religião e com o Estado, para que eles pudessem ter todo o extremo luxo que a realeza, que os nobres já tinham. Então, ele era doutor da lei, ok, vamos lá, tinha um grande conhecimento intelectual.
diziam que continuava exercendo o ministério de sua grei religiosa mesmo depois da suposta conversão à Igreja de Roma. Isto é, continuava como sacerdote judeu entre seus correligionários em sinagogas clandestinas, mas muito bem frequentadas pelos adeptos de Moisés e dos profetas do reino de Israel. Fora ele casado com uma dama graciosa e muito formosa, espanhola de nascimento, mas descendente de árabes legítimos, cujo nome seria Aramanza. É um grande estudo ligado à história, né? Vamos lá, vamos reconstruir. Espanhola de nascença, mas era de origem árabe. Vocês lembram que eles viviam em paz lá antes? Os mouros, né? Os judeus, inclusive os católicos, eles viviam relativamente muito bem. Então não tinha problema. Imagina, a menina era de origem árabe, tinha casado com um hebreu. Vocês imaginam quanto se vivia em paz esse pessoal naquele tempo, né? Então casou-se com essa moça de origem e que ele fazia os rituais, ou seja, ele tomava a frente como rabino clandestinamente. Então, eu vou concluir esse estudo falando ainda desse trechinho histórico, porque é muito bom que nós saibamos o que ocorreu historicamente para que a gente possa entrar na alma da história. Então, o que é que acontecia? Eu falei isso nos estudos anteriores um pouquinho, né? Eu adiantei para vocês, falei sobre a parte histórica. Existem provas dentro de Portugal, vocês podem pesquisar, tá? Os hebreus de hoje que estão em Portugal, eles falam disso. No Brasil também, que seriam esses marranos, tá? O que eles faziam? Eles se convertiam forçados, mas eles tinham o culto deles normal, todo aquilo, os rituais, as festas, respeito às leis, como tem os hebreus. Então eles faziam escondidos. E quando vinham descobertos é que eles eram chamados de hereges. Era desculpa para matá-los. Então, em toda Portugal onde eles viveram, nos bairros onde eles viveram, vocês vão ver símbolos. Sejam, como eles tinham dinheiro, então nas paredes, nas pinturas, disfarçado, dentro das igrejas tem muito símbolo, tá? Hebreu, como a cruz de Davi, por exemplo, nos passeios das casas, no Brasil também. No Brasil, que eles também fugiram para o Brasil, pensando de encontrar mais serenidade, também foram perseguidos no Brasil, mas muito de menos, muito de menos. Porque o Brasil, então, já era bastante miscigenado, então era geograficamente muito grande para criar perseguições. Teve perseguições, porém, as perseguições eram, vamos dizer assim, mínimas em comparação ao horror que aconteceu na Espanha e o horror que aconteceu em Portugal. Aí vocês imaginam aquilo que nós chamamos de, em linguagem popular, mas não espírita, de o karma coletivo, não é? Desses povos. E às vezes eu vou concluir assim, com essa reflexão com vocês. Às vezes, e assim a gente que tá fora, né? Vocês que não me conhecem ou moram em Nápoles, nós ouvimos o pessoal falar: mas isso está acontecendo com a gente, porque o pessoal veio, porque o pessoal pintou e veio de fora e tal, os estrangeiros, e fazem bagunça mesmo, isso é real. Acontece de muita bagunça, acontece mesmo de não respeitarem mesmo as leis locais, ou de não se adaptarem à realidade cultural do qual está indo voluntariamente chamado a viver, né? Ele foi viver naquele lugar, você vai se adaptar às leis do lugar. Isso é verdadeiro, isso acontece mesmo. Tá, mas a gente esquece do nosso passado histórico. Todo povo tem um passado histórico do qual tem que resgatar. Então, se você foi um país invasor, você vai ser invadido. Vai acontecer, porque a vida chama para que você possa retratar-se perante o universo. E isso é uma questão assim, lógica.
da justiça de Deus, senão como seria? Então vocês imaginam aqueles povos invadiam, combatiam, tomavam as terras para si, e eles conseguiam na guerra, no brigo, no grito, também matando, também fazendo. Tem uma lógica que um dia a vida que gira vai te trazer de volta aquela situação. Então, do mesmo jeito que existem essas questões reencarnatórias conosco mesmos, né? Nós fazemos as coisas e reencontramos essas coisas, ou nessa vida, muito provável, o que você faz aqui volta ali imediatamente, principalmente para você, meu amigo espírita, que já tem o conhecimento espírita, você tirou isso aqui do lugar, vão tirar do seu lugar também, porque parece que é uma coisa incrível, é papum, né? E para os povos também, existe isso com os povos. Existe um texto que vocês vão dizer assim, nossa, mas como é que você sabe disso? Tá? Eu não estou inventando, não. Existem teorias sobre isso. Então, no livro Obras Póstumas, que eu convido vocês para estudarem, sempre é importante estudar, tá bom? Existe um texto, não é esse aqui não, Regeneração da Humanidade, gente. Eu queria dizer o nome exato, porque... Tá bom. Deixa eu ver se eu acho. Ver se eu achar bem. Se não, depois eu digo no texto embaixo para vocês. Que fala justamente dessa questão. Vamos dizer... eu quero usar um termo espírita para não ficar usando o termo espiritualista. O termo espiritualista seria karma coletivo, né? Como espírita... Como tá dando tilt aí, ninguém consegue escrever no texto para que eu possa ler. Poxa, não consigo achar o nome e eu normalmente sei a memória. Tá bom, não consegui achar, peguei o abaio. Mas é nesse livro aqui que vai desenvolver essa questão dos karmas dos povos. Por causa que se você transgride uma lei de Deus... mesmo que seja um coletivo de povos, você vai ter que lidar com aquilo ali. Porque quem sai da lei de Deus tem que voltar para ela retratando-se do mesmo ponto. Então, se nas minhas questões eu arranquei uma unha de alguém, eu vou ter uma unha arrancada, porque é a lei. Não porque Deus o faz, mas é porque sua consciência lhe coloca nessa situação, né? Sua consciência faz com que você queira se retratar. E isso acontece também coletivamente. Então, eu concluo esse estudo de hoje, agradecendo a todos vocês a presença. Sei que deu problema, tá? Aí na tela, é uma questão de conexão que vai e vem, mas depois o áudio, o próprio Facebook do vídeo, ele vai colocar bonitinho. Não pude ler o que vocês escreveram, porque também travou tudo aqui, mas eu sei que ele está caminhando e tem os áudios no GE Francisco de Assis. Se você tiver alguma curiosidade, quiser acrescentar alguma coisa, comenta aqui nesse negocinho aí dos comentários ou fala lá no Francisco de Assis, que a gente vai ter toda boa vontade de continuar a nossa conversa, tá bom? Um beijo a todos e até quarta-feira que vem.